primeiro o seguinte, quando eu vim de São Paulo, eu sempre tive Recife como minha cidade. Eu não sou daqui, eu vim para cá com 15 anos, eu sou de Campina Grande. Então eu fui criado no Recife, né? Recife para mim era até o, como é que chama esse canal aí? Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães nem existia, tá entendendo? Então, o Recife para mim era dali para o Porto. Eu estudei interno no Colégio Marista e depois fui morar em pensão, etc. Enfim. Aí foi quando eu entrei na faculdade, em 64, o ano da ditadura. Os militares entrando na faculdade, quebrando os armários da gente. A gente tinha os armários para guardar material. Foi naquela época da ditadura que existia um slogan, ame ou deixe. Aí eu digo, eu vou deixar. Eu cheguei para minha mulher e disse, eu vou para Paris. Aí ela disse, você vai, eu não vou não. Eu digo, então tu fica porque eu vou. Aí fui na Aliança Francesa, fiz curso em francês, e lá conheci um editor de uma revista. Aí ele me contratou como representante, como se fosse um jornalista. E a única matéria que eu fiz foi com o Oscar Niemeyer, sobre o Partido Comunista, o prédio do Partido Comunista. Porque através de uma amiga, eu fui para a Argélia, ela morava lá, o marido dela foi deputado aqui, Maurílio Ferreira Lima, e eu visitei ela na Argélia. E lá eu conheci Niemeyer. Foi quando eu conversei com ele para fazer essa. Porque eu tinha visto a matéria na revista francesa sobre o projeto do PC, do Partido Comunista, que é um projeto lindo, né? Aliás, de Niemeyer só pode ser lindo. Né? Aí eu falei com ele, aí depois eu fui no escritório dele, ele escreveu, ele disse, só publique isso. Mas eu, né, peguei a matéria da revista e o artigo dele, que era bem curtinho, e misturei e mandei para o editor. E isso eu ganhei uma grana, porque eu não tinha meios, eu não ganhava dinheiro. Então foi por aí. Logo que eu cheguei, eu entrei na Universidade de Paris. Aí fui lá, tive a primeira aula de vendas, parece hoje, que era o professor de desenho. E ele falava algumas coisas de desenho que me fascinou, né, que eu não me lembro mais. E os estudantes, na época, todos eram revoltosos e revoltados. Fizeram a maior zona lá dentro. E eu, né, me senti acuado, aí nunca mais eu voltei. Depois eu me matriculei noutra escola, e isso tem ainda um detalhe. Eu não tinha como é que se diz? A carteira de permanência. Aí eu peguei a de um amigo meu e falsifiquei. Ele tirou a dele, oficial, e eu peguei a dele e eu falsifiquei. Eu falsificava que era uma beleza. Até selo eu falsificava. Então ainda tem esse detalhe, assim, pode até ser degradante, mas que houve. Né? E o tempo que eu passei em Paris foi assim, vendo exposição, indo para a livraria, os cadernos que eu
que eu tinha, que eu sempre desenhava em caderno. Eu ia na livraria e roubava. Os livros que eu tenho até hoje, todos foram roubados, eu não comprava um, que também tinha o conceito, né? Tinha que ir contra o capitalismo, essa coisa, né, política. Então eu peguei isso na minha geração, isso era coisa de geração, né? Não era eu que era ruim, nós todos éramos bons. Eu fui influenciado pelo meu pai também, né, por ele ter muitos cadernos de artista e ele sempre tinha, tome um caderno, vá desenhar no caderno, tome um caderno branco para desenhar e tal, tal. Aí foi tomando gosto essa história, né? O sketchbook, né? Aí quando eu entrei na faculdade de design, o desenho no trabalho de comunicação de alguma coisa. Essa época eu tocava numa banda, a banda de Joseph Turton, aí tem uma história do astronauta do Joseph Turton e tal, e eu gosto, esse meu caderno especificamente é onde foi um dos primeiros, né? Então tem esse universo mais musical, assim. E recorte no papel, ou uma escultura, ou essa coisa da folhagem, do grafismo do jardim, como é que isso pode ficar legal numa obra de arte para decoração. Que quando eu fiz, né, esses trabalhos que eu expus na exposição com meu pai agora, são esses trabalhos um pouco mais maduros, né, assim, também mais sintéticos, né, de uma composição de uma folhagem que é um pouco abstrata e tal, mas aí já é uma combinação de cores, né? E deu um trabalho bonito, assim, belo, mais sintético. Aí coincidiu que eu não fui trabalhar com arquitetura, né? Eu fui trabalhar com a comunicação visual. E fui trabalhar no departamento de turismo. E aconteceu que tinha um diretor de turismo, que era um cara que tinha uma sensibilidade, assim, eu diria especial, não posso qualificar de outra forma, mas ele tinha uma sensibilidade para o que eu fazia. Por exemplo, se eu tinha essa sensibilidade para. O cara ia pedir um show, aí eu fazia. Por exemplo, Zé Patrício, que hoje é um grande artista. Ele foi uma vez lá pedir apoio para fazer uma exposição. E eu fiz o folheto, qualquer coisa assim, né? Que eu guardo até hoje. Essas coisas todas eu guardo. Né? Outro dia ele até me perguntou se fui eu que fiz ou se foi ele que fez. Eu disse, não, fui eu. Né? Porque ele tinha dúvida. Porque era uma técnica que ele usava, de cortar papel. Mas ele fazia alguma coisa com papel reciclado, qualquer coisa por aí assim. Ele chamava Papel Brasil. Né? E eu fiz isso e daí fui fazendo, né? E eu fazia e botava na parede. Eu ia na gráfica, mandava imprimir, sempre na mesma gráfica. Isso foi uma coisa muito boa, porque me deu, primeiro, um conhecimento, né, de como eu, sabe, os limites. Né? Não foi um aprendizado como um técnico gráfico, mas foi mais um diálogo. Como é que eu diria? E eu dialoguei muito bem com eles até o fim, tanto que eles me deram um livro. Eu fiz o projeto sozinho, pedi ao prefeito para escrever um texto, pedi a Zé Cláudio para escrever um texto, a Adão Pinheiro para escrever um texto, e são textos maravilhosos até hoje, que me situam assim, já naquela época, eu não me lembro mais nem o ano, e está esse livrinho aí. Ele foi feito numa tiragem pequena
E eu vou revelar uma coisa que é a mais triste que eu fiz na vida. É que teve um tempo, porque eles encadernaram alguns, alguns exemplares, e o resto eles me deram as folhas soltas, numa caixa desse tamanho. Eu guardei anos e anos e anos, e anos, até quando eu joguei fora. Juro a você. Foi sem querer. Hein? Sem querer. Não, foi querendo. Pior que foi querendo. Mas a estupidez que eu cometi foi tão grande que é imperdoável. Mas houve esse acontecimento. Eu joguei fora não sei quantos exemplares. Uma burrice que eu cometi na minha vida. Olha, eu acho que eu não tenho conselho nenhum a dar, porque eu acho que o simples fato de vocês terem esse material e divulgar, isso é o conselho. Isso é um conselho. Eu contei partes da minha história, a minha vivência, né? Então eu acho que isso é suficiente. Agora, conselho, então não. Cada um que se toque, né? Não é? Eu fico feliz de rever isso. Eu não vejo essas coisas. E a quantidade de coisas que tem ainda é um sem fim. Você sabe que eu passei anos sem abrir a mapoteca, porque me dava angústia, me dava agonia, de saber que estava tudo ali, adormecido. E o desenho tem uma coisa, ele te traz a realidade naquele momento. Isso é fantástico. Parece que eu estou ali naquele momento. Quer dizer, a memória fica fixada. O que aconteceu também vem. Está entendendo? Isso é uma coisa muito mágica. Ela saiu daqui, né? Não é uma máquina que registrou. Foi minha mão que registrou. Não registrou a realidade. Registrou a realidade em pé. O meu sentimento. Isso é que é maravilhoso. Olinda é só para os olhos, não se apalpa, é só desejo. Ninguém diz, é lá que eu moro, diz somente, é lá que eu vejo. Olinda não é só para os olhos, se apalpa e se deseja. Eu digo, é aqui que eu moro, é aqui que eu vejo. Apalpo e quando me falta eu desejo.